Porto Business School, Filipe Grilo. Filipe, boa tarde e bem-vindo. Obrigada por estar connosco. Analisamos aqui esta descida. O que é que traz na prática para as pessoas? Podemos estar confiantes que este ritmo vai continuar ou devemos ser cautelosos? Sim, a partida ainda vai continuar. Cristina Lagarde disse que ainda estamos muito longe da chamada taxa de juros neutral, ou seja, aquela taxa de juros que vai garantir que a atividade económica relaxe e mantenha a inflação constante. Eu aqui, por acaso, surpreendeu-me esta declaração, ou seja, a Cristina Lagarde mostrou até mais abertura para mais descidas ao longo deste ano, o que significa que os portugueses podem esperar uma descida contínua dos seus créditos à habitação, um pouco mais de folga orçamental que como a que já vimos no final deste ano, mas ainda mais, e portanto haverá mais, diria, umas boas notícias para as famílias portuguesas. Mas pode eventualmente ser um ritmo mais lento? Eu aqui tenho algumas dúvidas. Eu de facto estava à espera que houvesse mais uma ou duas descidas, mas Cristina Lagarde, da forma como comunicou, pareceu até dar aso à possibilidade de haver mais descidas durante este ano. Ela pareceu-me até bastante desconfortável com a atividade económica do último trimestre, o que parece estranho para nós, porque nós até recebemos boas notícias do INE, mas de facto quando olhamos para a zona euro, a atividade económica até não acelerou como em Portugal, estagnou. E portanto Cristina Lagarde está muito preocupada com a atividade económica na Alemanha e em França, e com isto parece ter ficado até mais disposta a reduzir mais vezes a taxa de juro, ou seja, provavelmente até pode acelerar a descida da taxa de juro em vez de parar o processo de redução. E na Europa, esses dois fatores são muito. Têm um peso enorme. A Alemanha e a França e a estabilidade que se vive neste momento, quer política, quer económica. Precisamente, portanto, quando nós olhamos para a forma como o Banco Central Europeu gera a sua política monetária, ela tem que olhar para a zona euro como um todo, só que as grandes economias é que acabam por influenciar todo este jogo. E, portanto, quando nós vemos as principais economias europeias, estamos a falar da Alemanha, França e até Itália, com dificuldades, com instabilidades, Cristina Lagarde vai estar muito mais atenta a estas economias e acaba por dar mais atenção a elas. E como estas economias estão com muita dificuldade ao nível da produção industrial, porque é a indústria que sustenta estas economias, nós depois acabamos por ter um problema da gestão da política monetária, porque quando nós olhamos para os serviços, e Portugal e Espanha estão a crescer à custa dos serviços, mas depois olhamos para o resto da Europa que precisa da indústria, só que a indústria está com muitas dificuldades em crescer. Não nos podemos esquecer da indústria automóvel, que é uma grande base do crescimento industrial, está com dificuldades e isso arrasta depois a decisão da política monetária. E o que é que o plano que ontem foi apresentado pela União Europeia nos pode dizer sobre o futuro a curto prazo? Não é um plano a curto prazo, não é um plano a curto prazo, é um plano a longo prazo. E, portanto, este tipo de políticas, qualquer simplificação burocrática vai demorar muito tempo a impactar na atividade económica e, portanto, o que é esperado é que este programa, se bem sucedido, temos aqui um bom se, terá efeitos mais a 3, 4 ou até 5 anos. Portanto, não vai ser nada para gerir no curto prazo, mas vai ser para ter uma visão de longo prazo para ver se a Europa ganha competitividade e passa este mau bocado. Professor, antes de olharmos para a Reserva Federal Norte-Americana, que manteve os juros, deixe-me perguntar-lhe, e de contra ao início à primeira pergunta, quais são os efeitos práticos na vida das pessoas desta baixa de juros? Pronto, é e verdade. Das famílias. É verdade. Vamos lá ver, vamos fazer contas. Portanto, com a redução das taxas de juros, o que é esperado é que as pessoas vão ter um crédito de habitação mais barato. Aliás, as taxas já estavam a refletir esta expectativa. O que vai acontecer é que com estas notícias de Cristina Lagarde, talvez se esperam ainda uma redução mais profunda, o que significa que, em termos de crédito de habitação, vai ficar muito mais facilitado, vamos ter menos dinheiro para gastar no crédito de habitação e isso vai até ter reflexos não só, como já vimos no último trimestre, também ao nível do consumo, porque as pessoas vão ter um bocadinho mais de folga orçamental, vão poder consumir mais e a atividade económica portuguesa pode até acelerar à custa disto. E agora sim, olhamos para consequências ou possíveis consequências, logo nos dirá, sobre estes dois blocos económicos que estão desnivelados. Sim. É preocupante? Requer aqui alguma estratégia por parte da União Europeia? Deve abrandar na descida? Pois, aqui temos um problema que Christine Lagarde reconhece que a situação de inflação na Europa é totalmente diferente da inflação nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a inflação ainda não está controlada, eles estão com um mercado de trabalho muito rígido, ou seja, com muita escassez de mão de obra e está a aumentar brutalmente os salários e está a aumentar brutalmente os custos das empresas,
aumentando a inflação. E porquê que isto é importante para nós? Porque qualquer desvio destas taxas de juros vão impactar no valor do dólar e euro. E, portanto, neste momento o que está a acontecer é que o dólar está a chegar ao que nós chamamos a paridade, ou seja, um dólar igual a um euro. E isto é um problema para a Europa porque torna tudo o que é importações em dólares mais caro. Portanto, estamos a falar do petróleo, estamos a falar do gás natural, ou seja, matérias-primas que, se encarecerem, podem fazer ressurgir a inflação dentro da zona euro. E, portanto, isto é um problema, porque Cristina Lagarde quer combater a inflação baixando a taxa de juros, mas esta redução excessiva da taxa de juros pode gerar inflação via importação. E, portanto, Cristina Lagarde aqui tem que ter muito cuidado, tem que também perceber o que é que se está a passar do outro lado do Atlântico, porque pode trazer problemas nesse ponto de vista. Já agora, também uma boa notícia em relação a esta paridade. Para as exportações europeias fica mais fácil de exportar porque as exportações ficam mais baratas para os americanos. E, por exemplo, quando nós olhamos para a nossa economia, os turistas americanos acabam por sentir os preços dos hotéis e dos restaurantes em euros mais barato e acabam por consumir. Tendo em conta esse fosso entre os dois blocos económicos, o que é que seria mais avisado para a Europa? Qual seria a postura indicada, digamos assim, mas obviamente que há muitas incertezas com a administração Trump e tudo, mas qual é que seria a melhor postura da Europa para se prevenir? É um equilíbrio muito ténue. Portanto, Cristina Lagarde vai ter que continuar a reduzir as taxas de juros, porque se manter as taxas de juros muito altas pode matar o doente pela cura. E por causa disso, Cristina Lagarde vai ter que reduzir ligeiramente, mas ao mesmo tempo vai ter que o ritmo de descida vai ter que ter muito em conta o ritmo de descida dos Estados Unidos. Se Trump interferir nesta questão via as tarifas ou até via as deportações dos imigrantes, isto pode até aumentar... Porque há essas incertezas, não é? Essas incertezas são constantes. Exatamente. Portanto, pode até aumentar a inflação nos Estados Unidos e ainda atrasar mais a redução da taxa de juros dos Estados Unidos, criando até um fosso maior entre estas duas taxas de juros e trazendo ainda mais problemas para a Europa. Portanto, a Europa vai ter que estar sempre a reagir a estas notícias. Aliás, Cristina Lagarde chamou-lhe rumores, citações, portanto, porque ela sabe que não há nenhuma medida ainda em vigor que vai levar à imposição das tarifas, são só rumores, e portanto, até lá, obviamente que convém estar a definir bem os planos de ataque, mas até lá não se pode fazer nada. Filipe Grilo, muito obrigada. Foi um gosto. Até à próxima. Obrigado.